Boa noite a todos, bem-vindos, bem-vindas ao Satsang de hoje. Hoje, o Júnior trouxe um tema para a gente abordar aqui, sobre o absoluto agora, se há uma diferença de estar no agora e ser o agora, né? Então, acho que assim, é importante a gente trazer o que seria essa questão do absoluto, né? Uma concepção do absoluto. Então, são expressões, né, que tentam transmitir uma experiência, né? O absoluto, por exemplo, o infinito, a eternidade, o eterno, né? E aí a gente vai buscar uma associação naqueles conceitos que a gente já viveu, nas experiências que a gente viveu, né? Para tentar entender o que significa, ah, o que quer dizer isso, né? Por exemplo, uma experiência que a gente tem, todos aqui conhecem a fruta maçã, né? Então, se eu falar para todo mundo aqui, isso tem gosto de maçã. Todos conhecem a fruta morango, isso tem gosto de morango, né? Então a gente está. Você se remete à experiência de ter comido morango ou maçã, e aí tem também o aroma, né? Tem o gosto, tem a forma. Então é algo comum, né? Todo mundo identifica muito fácil a experiência de comer uma fruta, comer um chocolate, né? E é assim, é muito fácil, né, da gente conseguir comunicar isso, né? Então a questão está na comunicação, porque se o outro não tem a experiência, por exemplo, você vai num país que não nunca ninguém ouviu falar de maçã, nunca ninguém comeu maçã ou morango, então ninguém vai conseguir entender o que você vai querer passar, né? A não ser que tenha alguma fruta semelhante, né? Que tenha gosto semelhante. Ah, então é quase igual tal fruta, né? Framboesa, por exemplo. Morango é parecido, morango tem a cor vermelha e não sei o quê. Então, e assim são todas as coisas, né? Existe essa base de experiência para você relacionar com essa comunicação, né? Então, se a gente for trazer para esse lado, o que é eternidade? O que é eterno, né? Então, o eterno a gente costuma definir como aquilo que não tem fim, né? Aquilo que não tem fim. Por quê? O eterno aparentemente começou. Então você tem que ter, ele tá relacionado a quê? A realidade, né? Para passar para vocês uma ideia de eterno ou eternidade, é só dizer o seguinte: não há na experiência de todos aqui uma ideia de início, né? Então, eu vou para o outro extremo. Não é que não acaba, não tem início, né? Então, a pergunta é: como que você começou? Ou quando você começou? Então, todos nós, acho que de uma forma comum e geral, não consegue identificar um começo, tá? Um começo da existência. Eu digo isso na experiência direta, na prática, na experiência direta. A impressão que nós temos é que nós sempre existimos, né? Ok até aí? Então, se você está com essa certeza por meio da experiência direta, você não tem uma ideia de começo e não tem uma ideia de fim. O que seria o fim, né? Esse intervalo do sono.
tá? Mas só que o intervalo do sono, quando há o sono profundo, como a gente estava falando aqui, é um apagar e um despertar. Um apagar e um despertar. Então, o período do sono profundo, né, sem sonhos, sono profundo sem sonhos, não é um período detectável, não é uma experiência consciente. É como se você tivesse um apagão, um intervalo, uma pausa, e depois continuasse da onde você parou, né? Vamos supor que você tem uma noite de sono muito boa, você não tenha sonho nenhum. A última lembrança que você tem é que você deitou. Depois você desperta. Você não tem a, a sensação que a noite passou, que o tempo passou, né? Então, gente, isso é importante a gente estar consciente para identificar a experiência direta daquilo que é eterno. O que é? Não há início e há uma continuidade, né? Mas essa continuidade, ela é imediata, tá? Então, eu nem gosto muito, viu, Júnior, de usar essa palavra agora, porque o agora, na prática, ele não existe. Porque o agora deveria, parece que existe algum congelamento do tempo, né? É como se o tempo pudesse ser observado em quadros, né? Por exemplo, o filme ele passa em quadros. Se você for parar, ele está lá, um quadro, e a repetição do quadro é que dá o movimento ao filme, né? Mas isso na nossa experiência direta não acontece. Por quê? Porque o tempo não para. O tempo é um contínuo, contínuo. Se o tempo é um contínuo, não tem agora. Só tem o fluxo acontecendo. E esse fluxo é imediato. Então, como eu falei no último satsang, a experiência de existência, ela é como se fosse uma música, né? Ela tem o mesmo fluir de uma música. Então, se você está se referindo um eventual agora, é como se você pudesse parar a música e dividir as notas. Se você tocar uma nota, vai ser uma nota separada, mas ela vai ter um tempo de execução. Se você somar as notas, aí construir compassos e construir melodias, a execução total das notas vai trazer uma música. E o fluir da existência, né, dentro desse, vamos chamar, né, dentro desse período de tempo, ele é contínuo e imediato. Então, na experiência direta, agora é algo que não existe, é uma ideia. Agora ele serve para trazer a sua atenção para esse fluir, tá? Para você prestar atenção na música que está acontecendo, né? Nesse movimento que está acontecendo. Tanto que a música, também a música clássica, é dividida em movimentos. Primeiro movimento, segundo movimento, né? Então, por quê? Porque é um movimento. E não há no movimento nenhum fracionamento onde você pode dizer, aqui é o agora, esse lugar é o agora, né? Então não existe, assim, na minha concepção, nada que possa ser chamado de agora. Então, para a sua pergunta, né, sobre o agora absoluto, é uma construção mental, né? É uma tentativa de estruturar uma ideia sobre a realidade. Mas nessa ideia, na experiência direta, não acontece. Ela é só uma interpretação, tá? Então, na verdade, eu estou refutando totalmente, né, essa ideia de agora. Então, por isso não existe nenhum tipo de agora, né? O agora absoluto, talvez isso esteja querendo dizer uma outra coisa,
né? Que seria ah, o não envolvimento com, entre aspas, objetos, ideias, pensamentos, forma, o que a realidade está, né? Quando a realidade emerge, né? Como vamos colocar como se fosse uma analogia de uma fonte, quando ela está jorrando, né? Você não se identifica com nenhuma parte específica desse jorro. Por exemplo, a chuva. Quando a chuva cai, o que que a gente faz, né? A gente fixa, por exemplo, em uma gota da chuva e acompanha o movimento dessa gota. E isola a chuva, a imagem da chuva, né? A chuva é o conjunto das gotas caindo, né? Então, se você quiser isolar, você vai isolar, mas daí você perde a chuva, você vai ter uma gota, né? Então, a experiência da chuva, ela é ampla e ela acontece, né, de uma forma integral, né? Então, não tem como dizer e separar e fracionar, né? Porque se existisse o agora, seria possível fracionar o tempo. E não é possível fracionar o tempo, a não ser em termos de ideias, né? Por exemplo, existe um minuto, existe um segundo, existe uma hora, né? Isso é fracionar o tempo. Mas, na verdade, são ideias sobre o tempo. O tempo não é fracionável dessa forma, né? E o que torna o tempo fracionável é o planeta ter esse ritmo, né, de rotação, né, dia e noite, alternar dia e noite, né? Se, por exemplo, só houvesse dia, não houvesse essa questão de alternância, poderia ser mais difícil conceber o tempo fracionadamente, né? O tempo, em termos de movimento, que aí seria espaço-tempo, né? Você está ocorrendo de forma fluida, né? De forma imediata e fluida. Então, por isso, não tem como parar o tempo. Falou, isso aqui é o agora, isso aqui é o agora. Na hora que você aponta, já foi. Apontou, já foi, acabou, né? Então, não tem como dizer, esse aqui é o presente. Não tem, não existe isso na experiência direta. O que que existe? Na imaginação. Pode servir para alguma coisa? Se você for fazer uma interpretação, não viva o passado, né? Permaneça no presente ou permaneça no agora, não se fixe na memória, que é o que o Júnior falou a respeito, né? Não se fixe na memória e não se fixe nas probabilidades que ainda não aconteceram, que é o vir a ser, ou seja, não se fixe no futuro. Mas isso tem uma conotação terapêutica. É para a pessoa não se angustiar nem com o passado, nem com o futuro, né? Isso são conceitos imaginários, isso não são realidades, né? Porque essa realidade passada, ela atualmente não existe. Porque se você não tiver a memória para resgatar flashes da realidade passada, ela não existe. A realidade futura não aconteceu. A realidade presente, ela não pode ser fracionada ou localizada, melhor dizendo, né? É como se fosse um rio, o curso do rio, uma correnteza. Então, a correnteza passa, você fixa numa parte da correnteza e ela vai dentro de um contínuo, né? Por exemplo, uma cachoeira. Você vê uma cachoeira longa, você pegar e fixar num montante, né? Numa parte de água e olhar para aquela parte de água e acompanhar ela até o final dela caindo, ela faz aquele trajeto. Você pode até achar que aquilo está parado, mas não está. E desaparece, né? Então ela surge, faz o trajeto da cachoeira e desaparece, né? Então, isso é o fluxo da realidade, o contínuo
da realidade acontecendo, né? O que talvez o vídeo aí do Nilson tá querendo também exprimir é a interpretação do contínuo, porque aí você vai começar a dizer que tem objetos, que tem memória, que tem e tem, né? E se você reprimir isso, né? Você não, a questão não é nem reprimir, a questão é não se envolver, né? Por exemplo, se eu me envolvo com a memória que é prazerosa, eu vou sentir alegria. Se eu se eu me envolvo com uma memória que traz sofrimento, né? Que é algo que me fez sofrer, eu vou sofrer. E a mesma forma as questões futuras, né? O medo de acontecer certas coisas, que é a pré-ocupação. Ocupar-se previamente, né? Ocupar antes de acontecer. E isso é a fonte, né? O gatilho do medo. O medo há um perigo à frente. O que será que é? Algo desconhecido. E aí vai causar aquela aquele desconforto, né, que a gente costuma classificar como medo, né? Então, se você admitir que há um agora, e aí você faz essa diferença, permanecer no agora ou ser o agora, né? Estar no agora ou ser o agora. Nenhum dos dois. Por quê? Porque ambos são construções mentais. Ambos não ocorrem na realidade. Na realidade não acontece isso, porque aí depende de uma interpretação daquilo que a gente está experienciando. Por exemplo, eu estou no agora absoluto, eu sou o agora absoluto, eu estou no agora absoluto, tem que ter alguém para estar no agora absoluto. Eu sou o agora absoluto, tem que ter alguém para ser o agora absoluto, né? E se eu disser para vocês, né, aonde você está, né? Acha você, aonde você está? Qual o local que você se encontra? Estou perguntando do eu, né? Aonde está esse eu que você fala que sempre está falando eu isso, eu aquilo? Aonde está esse eu, né? Então, a gente se constrói, e isso também é uma ideia, isso também é uma interpretação, né? Que há um eu, que há alguém, a gente está construindo esse alguém. E aí, essa terceira questão aí, né, que o Júnior trouxe há alguém para estar no agora ou há alguém para ser o agora, né? É, diante de uma aplicação prática desse preceito, né, tanto faz ou nenhum dos dois são válidos. Mesmo porque, em termos práticos, né, aí eu vou voltar na questão do Buda, né, que o Buda diz sobre a seta envenenada, né? O Buda se recusava a responder questões subjetivas, abstratas, que não teriam aplicação prática. Então, ele conta a história da seta envenenada, que é aquele que estava na floresta, caminhando na floresta, e de repente é atingido por uma flecha envenenada. E aí as pessoas que estavam ali vão salvá-lo, vão levar para o médico, vão socorrê-lo. Mas antes de ser socorrido, a pessoa que foi atingida pela flecha, ela exige saber quem atirou a flecha, que tipo de veneno que está ali agindo, do que foi feita a flecha, em que velocidade essa flecha foi disparada, né? Qual velocidade ela atingiu, né? Tudo isso é verificável? Mas nesse momento não tem nenhuma aplicação prática. A pessoa vai morrer se ela ficar exigindo esse tipo de informação, né? Então, essa informação é inútil nesse momento, né? Então,
Eu, né, na minha visão, né, na minha concepção, acho que o que escapa de uma experiência direta, que pode trazer para você mais liberdade, menos sofrimento, mais plenitude na vida, a gente não deve discutir esse tipo de questão, né? Porque esse tipo de questão ele pode gerar várias respostas, mas nenhuma delas vai servir para aliviar o sofrimento. Nenhuma tem, porque o que acontece? O Buda está trazendo um método terapêutico. O que quer dizer isso? Para aliviar o sofrimento do ser humano. E aí, na minha opinião, Júnior, né, esse tipo de conhecimento, vamos dizer assim, né, não tem o poder de aliviar o sofrimento. Não tem o poder terapêutico que o Buda fala, né? A princípio, né? Eu tô fazendo essa, essa forma, essa leitura, né? Estou fazendo essa leitura de uma forma aí, abordando, sentindo o que é uma coisa, o que é outra, mesmo porque esse tema eu estava pensando que seria sobre absoluto ou relativo, né? Então seria uma outra questão, a gente pode até abordar isso depois, né, disso que a gente está conversando agora, né? Até olhar melhor o Nilson, né, o vídeo do Nilson, que eu também não vi. Mas todas esses, como eu falei para Maria de Fátima, né, todos esses conceitos muito subjetivos, né, como Brahman, né, o que é Brahman? A totalidade, nós não temos como conceber o que seja essa totalidade. Né? Por quê? Porque a forma dos nossos sentidos, né? A forma como os nossos sentidos estão operando, ela não tem a capacidade de abarcar tudo o que existe, né? Tendo em vista o que a gente pode ver aí a respeito do universo, né? O universo é algo inconcebível. Então, eu tenho, assim, uma forma de abordar pela experiência direta, não tem como conceber, né? Não tem como entender, não tem como definir, né? Quando você chega nessa conclusão, que não tem como conceber, você se livra de um problema. Você se livra do problema de ter que entender o que está acontecendo. Você se torna aberto. Você solta isso, né? Isso também tem a ver com o Koan, né, do ganso na garrafa. Resolva esse problema, né? Um ganso foi criado dentro de uma garrafa, né? O ovo foi colocado ali, foi chocado, ele foi criado dentro da garrafa. Então, ele vai te dando o problema para você resolver, né? Ô, Júnior, já ouviu falar desse Koan, do Zen? Ainda não. Então, vamos lá, você vai entender bem. Quando eu te dou um Beleza. problema desse, existe o agora absoluto, você está no agora ou você é o agora, né? Essa questão. Ou você é Brahman, né? Quando existe assim uma premissa que isso é totalmente real, isso é uma verdade absoluta, né? Existe o agora absoluto e esse agora absoluto é Brahman, né? Eu comecei a ver o vídeo do Robert Adams, Fátima, e que é Sim. sobre Túria, né? Quando começou o vídeo, eu não me lembro bem das palavras, né? Do Corvo Seco lá, né? Ele falou assim: eu sou Brahman ou Brahman, ou era Brahma só, não sei. E ele falou assim: eu sou tudo, eu abranjo tudo, mas nada me abrange, não sei o quê. Como está no Bhagavad Gita também, que Krishna fala isso e tal. Que é, na verdade, né, para mim, um jogo de palavras, porque ele está falando uma coisa e se contradizendo, então ele vai criando.
algo incompreensível, né? Não sei se esse é o objetivo, né? Mas ele faz uma afirmação, depois ele nega a própria afirmação, e depois ele não nega nem desnega, entre aspas. Então, Confirma. oi? Confirma, né? Ele não nega nem confirma. Não, não nega nem confirma, é isso. Não nega nem confirma, daqui a pouco ele afirma, depois não é nada disso, é aquilo, não é isso. Então, quer dizer, e vai deixando, vai criando um subjetivismo total, né? Obrigado. O que é, dona? Ele tá rindo aí? Ei, beleza. Olha o riso aí. Riso da liberdade. É. Então, gente, olha, eu vou contar para você, Júnior, para quem não sabe ainda, né? Acho que a Leide não sabe. Não sei se vocês sabem, eu já fiz um 700 sobre isso, mas já é mais antigo. Que é o ganso na garrafa, né? Então, por exemplo, olha, o Júnior, existe eu já estou afirmando, ó, existe o agora absoluto. Trate você de experienciar isso. Trate você de experienciar isso. É uma premissa que eu estou categoricamente afirmando que existe, tá? Aí, se você não consegue experienciar isso, você vai começar a sentir que você é um inútil, que você é uma pessoa, né, inferior, ou sei lá, não atingiu a iluminação, porque quem consegue experienciar isso está iluminado, então não estou iluminado, ainda falta muito, daí vem aquela história, né? Ainda falta muito, não consigo, né, Valério? Fico batendo cabeça, acho que eu vou desistir, e não sei o quê. Por quê? Porque você pegou aquilo como uma verdade absoluta, né? Então a história do Koan é assim: foi colocado dentro de uma garrafa um ovo de ganso, de gansa, né? E aí o ovo foi chocado dentro dessa garrafa. E depois de um tempo o ganso nasceu, gansinho, e começou a crescer dentro da garrafa. E aí o mestre propõe esse Koan, né, que é algo que tem esse problema, né? E você tem que me trazer o resultado desse problema. O que você faz para resolver esse problema? Então, qual é o problema? Como você vai tirar o ganso da garrafa sem quebrar a garrafa e sem machucar o ganso? Esse é o, esse é o objetivo. E você tem que dar um meio para isso acontecer. Como eu posso fazer isso? Como eu posso solucionar esse problema? Não posso quebrar a garrafa e não posso machucar o ganso. Como resolver isso? Eu pergunto. Alguém sabe? Quem souber, por causa dos sete sangue passados aí, não respondem. Bom, a história era assim. Quer responder, Júnior? Bom, eu não tenho nem ideia de como Fazer isso, começar né? a resolver isso, né? Nem começar. Então, Então, o mestre propôs isso para o discípulo, né, para o aluno. Falou: olha, resolva esse problema. O aluno, né, era um monge dentro de um mosteiro, então ele ficou louco, porque ele não tinha mais nada para fazer, ele ficava pensando nisso o dia inteiro. Ele trabalhava, lógico, mas ele não tinha outro local. Ele ficava dentro do mosteiro remoendo isso. Aí chegou a noite, ele não conseguiu dormir com isso na cabeça. Como que eu tiro o ganso de dentro da garrafa sem machucar o ganso, sem quebrar a garrafa? E ficou. Aí, outro dia cansado, outra noite sem dormir. Outro dia cansado, outra noite sem dormir. Aí você vê que o cara já começou a ficar doente. Mas por quê? Porque ele só pensava nisso. Como que eu vou resolver? Como que eu vou resolver? Isso tem que ser, né? Aí começou a virar uma tortura, né? A gente está aqui, né? Alguns minutos sabendo disso. Agora, você imagina você ter isso como algo que você tem que cumprir, né? Obrigatoriamente, você vai ter que resolver isso. E você tem que trazer essa resposta para o seu mestre, que era uma oportunidade da pessoa estar ali e, né, vamos dizer, passar para outra esfera, né?
avançar no processo da espiritualidade que ele estava praticando, né? Do despertar ali. E ele sabia de tudo isso. Então ele estava realmente pressionado e muito absorto nisso. Aí chegou, uma semana depois ele não aguentou, estava em frangalhos, estava estraçalhado. Aí ele chegou para o mestre, e aí ele falou isso, Júnior. Eu não sei nem como começar isso. Eu não sei resolver. Daí ele se entregou, né? Eu não sei resolver. Isso não tem como resolver, não sei, não me vem nada. Eu estou lutando com isso a semana inteira, estou sem dormir a semana inteira, estou sem comer a semana inteira por causa disso. Ô, Júnior, está com a câmera aí? Você pode abrir, não? Não, porque eu tô no escuro aqui. Ah, não, Eu tô... tranquilo. É que eu queria Ah. ver a sua reação. Ah, não, mas eu tô compreendendo. Não, a sua reação com a resposta. Ah, sim, tá, tá. Olha lá, o Donner. Vamos lá. Aí o mestre, ele implorou para o mestre responder. Mestre, responda isso, não vou ficar louco. Daí o mestre falou assim: a resposta é simples. Daí ele falou: qual é a resposta? Vocês estão ansiosos para saber a resposta? Qual é a Eu vou resposta? arriscar, ô Maurício, Arrisca, eu vou arrisca, arriscar nessa vai, resposta. arrisca, Fábio. Qual é a resposta? Eu acho que desapareceu o ganso e a garrafa, não? Não. Como assim Desapareceu. desapareceu? Tá lá, é para resolver o problema. Ô Maurício, Isso, eu posso isso. matar o ganso? Não, você não pode machucar o ganso, você não pode quebrar a garrafa. Mas isso, na verdade, gente, não é que o mestre colocou o problema para o aluno resolver, entendeu? Como que ele poderia resolver isso? Então não tem como desaparecer a garrafa e o ganso, porque isso foi uma proposta que o mestre é um problema, né? É como se fosse assim, olha, resolva aqui, quanto é 2 mais 2, tá? É um problema que o mestre propôs para o aluno, né? Então essa desapareceu, não desapareceu porque o problema está lá. E a resposta não é essa, tá, Eu Fátima? também não posso socar a garrafa no chão e quebrar a garrafa? Não pode Não, quebrar a garrafa nem machucar o ganso. Leide, entendi. entendeu? Não começa a ficar ruim porque você não está encontrando a resposta. Não começa a ficar desconfortável. Nossa, mas que coisa difícil. Ô, Maurício, Ô, Júnior. seria mais ou menos, não sei, mas seria mais ou menos assim, não existe problema nenhum, seria uma coisa mais mental, Aí, mais ou mental e menos no caminho, mais ou menos no caminho. Então, eu vou seria mais fazer ou o menos. seguinte: eu vou encerrar o satsang hoje. Vocês vão ficar a semana inteira tentando resolver o problema e depois a gente volta, beleza? Lógico que não. Ah! Vai Vamos ficar voltar Quer pro. matar a gente, louca! tá louco? Vai ficar louca, Leide. Não, né? E agora? Lógico que não. E agora, Júnior? Então vamos lá. Acho que o Google responde, não, né? Deve ter alguma resposta no Google, Ah, né? não. Aí você tá querendo Ô roubar. Maurício, Maurício, não posso deixar o ganso lá? O que que tem a ver o ganso tá dentro da garrafa? Ele já tá lá mesmo, não posso deixar ele lá? Por que que Não, eu tem tenho que que tirar de tirar lá ele? porque ele tá crescendo, Leite. Ah, deixa ele crescer, daí automaticamente ele estoura o vidro, daí não sou eu, Não, ele ele não que estoura. resolveu. Ele não estoura Não, porque ele vai morrer se ele ficar lá daquele jeito. ai, eu deixava acontecer. Não, mas é para você resolver o problema, não é para largar a mão do ganso. Você falou igualzinho a Valéria, o pessoal da Mineirice, né, Valéria? Ô, gente, a situação aqui é como se fosse o absoluto agora, né? Que a gente estava falando aqui, né? Toma, resolve esse problema, né? Resolve. Então, o que que é? Vamos lá, o Júnior está bem no caminho. Mas o que que o mestre respondeu, né? Falou, é fácil, meu discípulo.
Vá buscar a garrafa com o ganso dentro, que eu vou tirar. Entenderam? Vai buscar essa garrafa com o ganso dentro, que eu vou tirar. Entendeu? Ou seja, não existe. Não Exatamente. entendi, não. É que não existe isso. Não existe um ganso dentro de uma garrafa. Não existe, né? E quando a gente ouve uma coisa e acredita naquilo de uma forma categórica, absoluta, sem deixar uma abertura, uma vazão, né? Você está comprando um ganso dentro da garrafa, como vocês compraram agora. Porque quando eu falei, vocês acreditaram que isso poderia ser verdade. E não é. Criou uma história mental, mais ou menos isso. Oi? Criou uma história mental com Criou. relação. A mente aceitou. Então, quando eu falo para você agora absoluto, o ganso já está dentro da garrafa. Você tem que resolver. Vai para o agora absoluto. Vai ser o agora ou vai estar no agora? Isso é ganso na garrafa. Não existe, né? Nossa Senhora. É uma interpretação mental. Daí você cria, né? Você cria vários conceitos. É aí que surgem os conceitos, né? E aí você vai trabalhar com os conceitos como reais. Os conceitos não são reais. Os conceitos são representações da realidade. Tentativas de comunicar algo da experiência direta. Passou daí, virou ganso na garrafa. Você comeu maçã? Comi. É boa? Tá doce? Tá. Comeu morango? Beleza. Nós estamos sabendo, nós estamos falando. Agora, uma hora que eu falo para você absoluto agora, não sei o que é isso. Para mim é ganso na garrafa. Por quê? Porque não existe. Então, o ideal seria mais ao invés de ficar focado nesse negócio de ficar sempre no agora, Não, tentar ficar mais silencioso, mas não. talvez isso também criasse um hábito mental. Ah, não, eu tenho que ficar silencioso, eu tenho que ficar silencioso. Não, é Seria que mais ou aí você está reprimindo algo que às vezes você está sentindo não desejo, mas você está ali com uma alegria que surgiu, por exemplo. Ah, ah, eu vou cantar, eu vou dançar. Não, 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 porque eu estou no meu caminho espiritual, tem que, né, ser silencioso. Não, não. O Nisargadatta chama de estado natural. E é o quê? Espontaneidade. E ver o que está acontecendo. Não negar o que está acontecendo, né? Que é aquela história. Quando o meu mestre sente fome, ele come. Ele não reprime a fome. Como alguns aí fazendo jejum um mês. Olha lá, o dono. Ele não reprime o Pior que é choro, mesmo. né? Pô, eu tô com vontade de chorar. Chora! Não, porque o homem não chora. Aí pronto. O que é isso? Deus na garrafa. O que é homem não chora? É Deus na garrafa. Se a vontade veio, é porque é para ser. É a mesma coisa de dizer assim, tá armando uma chuva, né? Não, vamos reprimir a chuva. Não, a chuva não pode acontecer. A chuva é natural. Então, o que tem, né, dentro de uma espontaneidade, tudo é natural. Então, a raiva, inclusive, é natural. Tenho vontade de dançar, dança. Tenho vontade de chorar, dança. Estou com vontade de falar, fala. Estou com vontade de ficar quieto, fica quieto. Desde que seja espontâneo, né? Agora, se você vai rastrear os motivos, né? Por exemplo, eu como sem fome. Eu como quando eu estou com fome. Eu perdi a fome, eu estou saciado, eu paro de comer. Mas tem gente que come sem fome. Para quê? Né? Para suprimir uma ansiedade. Então, isso aí é terapêutico. Você tem que ver o que está acontecendo. Você está comendo mais do que deveria. Né? Comendo tudo que é exagerado, você está saindo do estado natural também. O estado natural é você ser espontâneo.
com tudo que está acontecendo. Então, Júnior, não é que seja silencioso. Se você sentir que você está silencioso, fique silencioso, permaneça silencioso. Sentir vontade de andar, anda. Sentir vontade de dormir, estou cansado, dorme. É a naturalidade da existência. É o que é para ser. Né? Verificado algum tipo de extremo, né? Em algum comportamento que está fazendo você sofrer, aí já não é natural. Né? Não é natural. Como eu falei, eu estou comendo porque eu estou muito ansioso, aí eu ganho sobrepeso, aí começa a afetar a minha saúde, né? Ou fumar, por exemplo. Aí eu fumo porque eu estou ansioso, o cigarro tira a minha ansiedade e tal, mas aí você vai ficar sujeito a uma porrada de doença, né? Então, tem que ver o que está acontecendo. Está tendo uma ansiedade, né? Está tendo uma depressão, vai se cuidar, vai se tratar. Você tem isso à sua disposição, né? Ao alcance das mãos hoje com o avanço da medicina, o avanço da psicologia. Então a gente tem que aprender a separar as coisas também, né? Você está aí com uma dor de estômago, não, eu vou ficar quieto, vou meditar e vai passar. Pô, vai lá e toma um remédio para dor de estômago. Ah, não, não gosto de remédio. Então toma um chá, né? Faz alguma coisa efetiva para isso, né? Porque a espiritualidade, ela não abrange todos os campos da vida, né? Eu vou só meditar, não vou trabalhar mais. Qual a consequência? Não vou ter como me sustentar. Agora, tudo bem, eu vou me entregar a isso, se eu morrer de inanição, não tem problema? Beleza, né? Mas existe uma consequência, né? Então, dentro da normalidade, dentro do homem médio, né, que a gente fala, a gente vai procurando o que é transcendência. É transcender esses condicionamentos e ser natural, ser espontâneo. Né? Aí você vai ser tão espontâneo. Por que o pássaro canta? Porque está na hora de ele cantar? Não, porque ele canta na hora que tem vontade. Ele canta na hora que o canto surge. O canto surge espontaneamente. Né? Por que o pássaro voa? O voo é espontâneo. Então a questão é a gente começar a viver essa espontaneidade sem ter que entender todas as coisas, que é impossível entender. Todo tipo de entendimento vai ser uma interpretação. E toda interpretação humana é limitada. Não tem como não ser limitada. Ela é um conhecimento baseado em algumas associações e concepções. Ali vai sair uma conclusão. Essa conclusão é absoluta? Não. Essa conclusão abrange todas as coisas? Não. Abrange no máximo o pensamento humano. O pensamento humano é algo universal, se sobrepõe a tudo que existe no universo? Não. O pensamento humano, ele consegue fazer uma leitura do universo, na ciência, né? Uma leitura, de certa forma, precisa, porque ela é experienciável, é constatável, mas muita coisa ainda foge do nosso conhecimento, né? E por que não dizer que esse conhecimento também é limitado? Ele chega até um certo ponto, né? Mas os cientistas, né? Os filósofos, eles vão investigando, vão aprofundando isso. O próprio Nisargadatta diz sobre a ciência. A ciência tem um limite. O que acontece? Com o avanço da ciência, esse limite avança mais um pouco. Mas não que a ciência tenha como conceber todas as coisas. Assim como o entendimento nosso não tem como conceber todas as coisas. E tem algum problema? Nenhum. Não transforme isso em um problema. Né? É a questão do ganso da garrafa.
se transformou num problema, algo que não existe se transformou num problema. Porque você começou a acreditar que existe. É essa que é a questão. Então, todos os problemas surgem porque você acredita que eles realmente estão acontecendo. E o que o Buda ensina? Parece que um passarinho concordou aí, Maurício. Você viu? Quero, né? À noite. E por que ele quis cantar? Quero cantar, né? Ele falou, quero cantar. Cantou porque quis. Cantou porque sentiu que era para cantar. E não tem uma razão, né? Agora, se alguém foi lá no ninho dele, tal, ele tentou proteger o ninho, cantou, né? Isso já está lá, mas é espontâneo, é natural, né, que aconteça. E o Buda traz um ensinamento de dissolver essas interpretações. Então, o Buda está dissolvendo. Isso aí não é do jeito que você está achando que é, né? Então, ele está falando, libera as suas crenças. Libera as suas crenças. Libera os gansos na garrafa. Não fica agarrado em ganso na garrafa. Não traz problema para você resolver. Não traz problema para você resolver. Problema que não existe. Não traga problema que não existe para você resolver. Não enche sua mente com conteúdos, com comentários, né? Por exemplo, eu estava falando antes que eu tinha imaginado que o Júnior estava falando sobre o absoluto, né? Então, o absoluto, ou ele pode te ajudar ou ele pode te atrapalhar. Se você quiser saber, entender, definir o que é o absoluto, o que é Deus, o que é Brahman, né? Você está tendo um problema. Você vai, nunca você vai conseguir. Agora, o que é o absoluto? Não na mente, mas no sentir. Então, a experiência direta é através do sentir. Através do sentir. O absoluto é aquilo que não está relacionado. Um exemplo na experiência do absoluto. Nós temos o costume de fracionar o que nós estamos vendo, porque é algo mais próximo, algo mais distante, né? A profundidade. Então, olha aí onde vocês estão, né? Você está em um computador, está mais próximo do seu rosto. A parede está mais longe. Concordam? Ok? O que tem aí? O que tem aí na sua frente aí, Donner? Qual a pergunta, Maurício? O que tem O na que minha tem frente? na sua frente? A tela do computador, né? Aqui é um celular, né? O celular, terna do celular. Você viu? Tira o olho da tela e olha no celular. Só no celular, sem a tela. Conseguiu? Tá um celular. Aonde está apoiado o celular? Tá apoiado nesse suporte aqui. Tá em cima de uma mesa, É em cima de um banquinho. do banquinho, tá. Aí você viu o banquinho, certo? Você viu o celular, você viu o banquinho, você viu o suporte. Olha para a parede agora, está na frente da. Viu a parede? Atrás do celular, né? Atrás do celular. Sim. Tem algum quadro, tem alguma coisa na parede? Não. A parede vazia. É. Que cor é a parede? Branca. Beleza. Tem mais alguma coisa aí para você destacar? Na sala? Não, na sua frente só. Na Tem televisão. 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 Então, isso que você está fazendo uma discriminação dos objetos. Você está vendo uma coisa de cada vez, certo? Certo. Agora, dá uma parada, fica tranquilo assim. Abre o olho e vê o conjunto, vê tudo ao mesmo tempo. Ok?
Na visão que você está tendo, tem alguma divisão entre celular, parede, banquinho, suporte? Ou é uma visão integral de tudo? Integral. Então, isso é absoluto. Quando você vê as coisas particularizadas, isso é relativo. Porque você está fazendo uma relação entre você e celular, entre você e banquinho, entre você e suporte, entre você e parede. Quando você não faz essa relação, você está vendo a visão como ela ocorre. E ela ocorre da forma absoluta, no sentido de não haver divisão. Ela é integral. Nesse sentido, ela é absoluta. Né? Então, por exemplo, você vai encher uma garrafa de água. Você enche pela metade, ela não está absolutamente cheia. Se ela está cheia, ela está absolutamente cheia. É uma forma de você conceber o que é absoluto. Outra forma é você entender que o que existe é a visão geral das coisas acontecendo todo o tempo. Você fazendo a visão relativa, a visão absoluta não desaparece. É só uma forma de olhar, entendeu? Você está olhando de uma forma relativa, você está criando sujeito e objeto, né? Porque quem está Sim. olhando? O donor. Está olhando o quê? O banquinho. Está olhando o celular. Está olhando o suporte. É o donor que está olhando. Então, é o sujeito e o objeto. Isso, normalmente, é o que ocorre no nosso dia a dia como uma interpretação. E essa interpretação chama dualidade. Porque você está vendo um sujeito e um objeto. Isso que é dualidade. Duas coisas acontecendo, né? Quando você percebe que não tem sujeito e que não tem objeto, que a visão é uma coisa só, isso é não dualidade, né? Ou seja, é absoluto, uma coisa só. Entendeu? Essa é uma forma de abordar o que seja absoluto e relativo, né? O relativo acontece no absoluto, porque o relativo é uma interpretação. Mas o absoluto, nessa forma da gente conceber as coisas, facilmente vira um conceito. Ou seja, facilmente vira um ganso na garrafa. Uma coisa que é um grande ganso na garrafa é você querer denominar alguma coisa, que você é alguma coisa. Né? Eu sou consciência pura presença. O eu está aí na frente de tudo. E o que, que o eu é? Um pensamento, uma ideia, uma projeção, uma representação do quê? De um objeto. Então, enquanto existe eu, ou eu sou, qualquer coisa assim, vai existir dualidade. Certo, Júnior? Certo, Maurício? E aí eu queria só pontualizar que eu gostei muito da sua, da sua concepção, né? Da forma como você abrangeu isso, né? Certo. Eu queria que você assistisse o vídeo para você poder delinear melhor isso para mim, porque talvez eu tenha criado, eu assisti o vídeo, né? Uhum. Do Nilson lá, e talvez eu tenha criado, que nem você falou agora, né? Uhum. Um ganso na garrafa, Isso. né? Ao invés de eu vivenciar isso ou experienciar isso de forma direta, talvez eu tenha colocado uma ideia, né, Uhum. sobre o assunto e tenha interpretado ele errado. Aí por isso que eu gostaria de que você Não, assistisse. beleza. Vamos ver se você puder passar para mim. Outra coisa, né? Mas por que que a gente faz isso, né? A Aham. gente tem algo subliminar. A gente vive algo subliminar, né? Como a gente idealiza um eu, esse eu passa a ser o protagonista da nossa vida, Exatamente. tá? Então a gente quer proteger o eu. A gente chega ao ponto, né, do egoísmo, de querer tudo para esse eu e esquecer do outro, né? De pisar no outro e pensar só no eu, né? Agora, o eu basicamente é uma representação, é uma invenção, ele não existe, né? Então, é isso que a gente precisa olhar de forma clara, né? Porque na experiência direta você não encontra dentro da realidade, na experiência direta, você não encontra
esse eu? Você não encontra em lugar nenhum. Então, a questão de se autodenominar qualquer coisa, eu ou qualquer outra coisa, você cria algo que pode e vai, em algum momento, né, perecer, vai desaparecer. E o fato de você saber que esse eu vai desaparecer, você começa a ter medo disso, que é o medo da morte, no caso, né? Porque você acha que existe um eu, que é um ganso na garrafa, né? Eu não existe, não pode ser localizado, né? O que existe? Aquilo que não pode ser concebido. A gente está conversando aqui, a gente está falando, existe uma realidade acontecendo que não tem como explicar. Quando você quer pegar alguma coisa, se referenciar em alguma coisa, você está tentando ratificar ou confirmar essa identidade. Quem tem medo de morrer? O eu. Por quê? Porque ele é uma identidade. E o que é uma identidade? Uma construção da mente. Mas é legal, Júnior. Eu vou ver o vídeo até para ter mais informações, né? Maria de Fátima. Entendi que o absoluto contém o relativo, mas o relativo é impermanente. O absoluto é permanente. Maria de Fátima. Aí a gente cai de novo nas armadilhas, né? Nas armadilhas. A gente não tem uma experiência direta do início. A gente, quando dorme, desaparece. Isso não nos causa nenhum mal. Ok? Então, por essa experiência direta, por essa apuração, né? Por você ter condição de apurar pela experiência direta que dormir não faz mal. Você desaparece, mas não tem problema nenhum. Né? Você não sofre com esse desaparecimento. Desaparecimento não dói, dormir não dói, tá? A gente pode também trazer isso para a experiência direta da morte. Morrer não dói. Pode doer antes, mas assim que se apagou, apagou e não tem mais nada, né? Ah, mas tem outra vida, não tem outra vida? Não sei, né? Se existe essa manifestação, possivelmente pode haver outras, de outras formas, ou não, né? Então a questão aqui é o seguinte: o absoluto ele pode ser vivenciado de certa forma, sem comentários, entendeu, Maria de Fátima? Sem Sim. comentários é o seguinte, por exemplo, eu aí você está lá fazendo uma meditação e você sente de repente que o silêncio se tornou absoluto. Aí surge um pensamento: eu estou em absoluto silêncio. Já não é mais silêncio. Uhum. Você comenta. Então a mente gosta de comentar, né? Então a mente também gosta de construir. Por exemplo, né, a questão do Júnior que ele trouxe. Você sente que está no absoluto silêncio. Aí você faz uma pergunta: eu estou no silêncio ou eu sou o silêncio? Já não é mais silêncio. Uhum. Uhum. Toda vez que você quer comentar alguma coisa, isso chama-se discurso. Isso é a mente discursiva. A mente discursiva fazendo comentários, né? É isso, é aquilo, que é a questão da flecha envenenada. Mas como será que essa flecha atingiu a velocidade? Quem que lançou? De que direção veio? E o que que aconteceu? Então, esse tipo de coisa, se é permanente, não é permanente, o relativo é impermanente,
É uma boa questão. O relativo só existe a partir da mente, onde você começa a discriminar uma coisa e outra. Certo, Isso é entendi. imaginação, então ele não existe. O relativo não existe. O relativo é uma forma que a mente aprendeu para se comunicar nesse mundo. Certo. E ela construiu o mundo, porque esse mundo não é o mundo que a mente vê. Por exemplo, uma abelha tem um outro tipo de visão, o cachorro tem outro tipo de visão, a baleia tem outro tipo de visão, né? Visão do mundo, concepção do mundo, o elefante tem outro tipo de concepção do mundo, né? Tem aquela história também, né, dos cegos que encontram um elefante e aí a pessoa pede para definir como que é um elefante. Ah, o elefante é como um guarda-sol, um fala. Ah, o elefante é como uma árvore, outro fala. Ah, o elefante é como uma cobra. Por quê? Porque um tocou na pata, falou que é uma árvore. O outro tocou na orelha, falou que é um guarda-sol. O outro tocou na tromba, falou que é como uma cobra. Como essas visões, essas impressões estão sendo feitas? Parcialmente, no nível relativo. Isso é uma analogia, Maria de Fato. Tá? A partir do momento que você consegue olhar para o elefante e ver o elefante inteiro, isso é absoluto, né? Ou seja, o elefante estava ali todo o tempo. Se você aborda a realidade e vê uma parte da realidade, como, né? O elefante é uma árvore, é como um tronco, estava pegando na pata, então é uma parte da realidade. Você está definindo de uma forma limitada a realidade, entendeu? Então não é que não tem problema nenhum se o absoluto é permanente ou não. Ele está Certo. acontecendo junto. O relativo existe? Não. O relativo é uma interpretação, né? O absoluto existe? Existe, mas ele pode virar uma interpretação porque o absoluto não é concebível. Ele não é concebível. Não tem nenhuma explicação acerca disso. Seria assim, por que existe essa realidade? Né? Por que existe o espaço? Primeira coisa que está acontecendo, espaço. Segunda coisa, que na verdade não é segunda coisa, é uma coisa atrelada na outra. Espaço-tempo, né, que Einstein definiu. Espaço-tempo, por quê? No momento que você se desloca, existe o tempo. Em que alguma coisa se desloca no espaço, tem um período de deslocamento. O período de deslocamento vai ser medido, e aí, se ele vai de um ponto A para o ponto B, existe um tempo para ele chegar no A, sair do A e chegar no B. Esse é o percurso, né? Do A chegar no B. Tempo. Por que existe tempo? Porque existe espaço. Senão, não tinha como ele fazer o percurso. Não existe espaço. Agora, por que existe espaço? Não sei. Então, se a gente for tentando mesmo investigar seriamente, a gente vai chegar nessa conclusão. Não dá para saber, que é o ganso na garrafa. Não dá para saber. Se você pegar em algum momento e grudar numa garrafa em um ganso e achar que encontrou a verdade, que é isso que você sabe que é a verdade, você vai ficar preso ali, naquele problema. Então, não imagina nenhum tipo de verdade. A verdade é livre, né? O absoluto é livre. Ele é permanente ou ele é impermanente? Você tem a experiência direta do que seja totalmente permanente? O que é totalmente permanente? Não sabe. É, algo que não morre, algo que não morre, que não nasceu e nem morreu, não tem começo nem fim, É, o infinito. Então, é coisa que a gente não sabe se vai ser infinito, por quê? Existem duas alternativas em relação à morte. Em relação ao nascimento, nós não temos a experiência do nascimento. E nós não sabemos nem por que nascemos, né? Então pode ser que a gente seja mais um produto da natureza, mais um animal aí, tipo inseto, abelha, qualquer coisa, e apareceu e vai desaparecer. E a gente se acha muita coisa, né? A gente acha a bolacha, né? A última bolacha do pacote. A gente acha que sabe tudo. E a gente pode ser um animal desses aí, qualquer, igual a todos os animais, né? Então isso é uma possibilidade. Ah, não. A gente imagina o que é infinito, porque a gente não consegue saber o que é infinito.
Essa questão da eternidade que eu trouxe aqui, que eu acho que pode fazer uma correlação com a existência, nós não temos noção de começo, né? Não, Fim, vamos lá para o fim, né? Se acontecer a morte, né, que a gente não sabe se vai acontecer para todo mundo, pode ser que aqui esteja alguém que não vai morrer. Ué, não sei, né? Vai que. bem que eu estava afim disso, né? Bem que Né, eu sou afim todo disso. mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Né? Mas, É, ó, eu tenho uma historinha, não sei se vocês viram. Se vocês viram, um bispo já estava velhinho, ele queria nomear um padre que era cria dele, muito, que ele gostava muito, ele queria nomear esse padre bispo também. Vocês sabem essa história, não? Vocês sabem, não? não, Não? Não. Aí ele fez lá, né, tudo para ele ser bispo, acabou que esse padre novo foi ser bispo também, conseguiu ser bispo. Aí ele falou, olha, o meu sonho é a gente ir para Roma, e em Roma a gente ser recebido pelo Papa, nós dois. Então isso vai ser a realização do sonho da minha vida, né? Aí, então tá bom. Aí deram um jeito lá, foram para Roma, né? Aí no meio da viagem, estava passando em cima do Oceano Atlântico, deu uma tempestade e começou o avião, aquela turbulência brava, né? Aí todo mundo com medo, tal, e o bispo velhinho sossegado, né? Se for para o avião cair, tá tudo certo, porque, né? Eu já cumpri minha missão, eu já estou perto de Deus, tá tudo certo. Mas o bispo novo estava lá apreensivo, com medo, né? Aí o bispo novo virou para o bispo velho e falou: olha, né, falou para ele: e se agora acontecer alguma coisa, se esse avião cair? Daí o bispo velhinho falou: olha, se esse avião cair, vai ser uma benção, porque nós vamos estar junto com o Senhor Jesus na eternidade. Aí o bispo novo falou: mas não fala uma desgraça dessa. Falou: pô, mas desgraça? Você não quer estar perto de Jesus? Eu não quero morrer, né? Não me fale uma desgraça dessa. Então aí a gente vê, né, o comportamento humano, né? Na hora do pega para capar, quero ver onde vai estar a não dualidade. Onde vai estar a espiritualidade? Onde vai estar, né, o absoluto, o relativo, o permanente, ninguém vai lembrar disso. Você sabe aquela história, né, do teórico, né? Isso entra naquele lado meio teórico, né? O rapazinho levando um professor para atravessar um rio grande na Amazônia, né? Aí começou a atravessar o barco, né? E o professor meio que estava assim, a fim de humilhar o rapazinho, né? Ele falou: você conhece física? O rapaz: não, estudei, não sei o quê. Mas então você perdeu um grande tempo da sua vida não conhecendo física. Você já conhece geografia? Não, não. Então você perdeu um grande tempo da sua vida, porque você não conhece geografia. E aí foi humilhando o rapazinho. Matemática, você conhece matemática? Você conhece? Não, não. Daqui a pouco, o barco começou a afundar no rio. Aí o rapaz perguntou pro professor: o senhor sabe nadar? Hein, dona? Abre aí o microfone. Perguntou para ele: você sabe nadar? Aí o professor desesperado falou: não, então o senhor perdeu a sua vida. Isso aí é a diferença entre teoria e prática. Teoria e prática, né? Então, essas questões, esses conceitos, né? Na hora H, né? A gente tem que começar
a experienciar não a possibilidade, mas a própria experiência da morte. O que é isso, cara? Por que a gente tem tanto medo da morte? A morte é um apagão só, acho eu, né? Pode apagar e continuar alguma coisa, né? Como uma manifestação como essa, né? Ou pode não acontecer. Pode não ter acontecido nenhuma manifestação anterior. Você pode ter surgido aqui como um animal. Ah, tem consciência? Tem. Está aqui atuando a consciência, né? Mas daí dizer que você é a consciência, você não é, você nem existe. Não dá para achar você, né? Ou você é como se fosse uma cebola. Você tira a primeira casca, tira a segunda, tira a terceira. O que você vai achar dentro da cebola? Nada. Vai descascando a cebola para ver se você acha a cebola. Onde está a cebola? Cebola uma, é uma camada em cima da outra. Tirou todas as camadas, onde está a cebola? Né? Então, o que eu acho, né? Não se preocupe com esse tipo de coisa. Viva enquanto você pode usufruir disso. Viva bem, né? Viva naturalmente. Seja assim aberto à alegria, né? Fala, Donner. Persistiu aqui a pergunta ali do, se eu não me engano, Ramana, fala isso? Não sei. Não vi você falando. É, Pergunta. quem sou eu? Quem sou é? eu do Ramana? Quer levar Atma Vichara? Quer levar, na verdade, A inquirição, você fala? Isso, Então, o que acontece? É assim Queria que que eu você falasse algo entendo. aí para nós sobre isso. O Ramana, assim como o próprio Nisargadatta recebeu isso como uma prática do mestre dele, né? Na hora que você estiver bem silencioso, né? Você vai para dentro, vai para dentro. Aí, quem sou eu? Essa é a pergunta, né? Para ser feita. Então, o que vai acontecendo? Você vai interiorizando. Eu estou dizendo isso em termos didáticos, né? Não estou entrando no mérito que se existe interior, exterior. Não interessa. Terapeuticamente, o que o Ramana fez? Terapeuticamente, ele deu uma prática para as pessoas. Assim como o mestre no Nisargadatta deu a prática para ele. Que ele fala, permaneça no eu sou. O que ele está falando? Vai para dentro. Ele está falando isso. E o que é vai para dentro? Mantenha a sua atenção dentro. O que vai para dentro? Não é você que vai para dentro. É a atenção que vai para dentro. A atenção fica fora. O que acontece? Você fica distraído, entretido com o que está fora. Você se esquece de você, no sentido de saber quem você é, né? Aí você vai para dentro. Você vai para dentro. Cada vez mais descascando a cebola. Vamos pensar assim. Vai descascando a cebola. Passa uma camada, passa outra camada, passa outra camada. Quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou. O que o Ramana fala? O que você quer perguntar? Direciona para a gente aí, Maurício. Eu sinto que tem uma sede maior de compreensão desse dentro. Então, essa é uma casca da cebola, é uma camada que você tem que tirar. Eu vou chegar lá, tá? Tá. Então é o seguinte: tira a casca. Ah, mas eu quero compreender mais. Não, quem sou eu? Já saiu essa casca. Quem sou eu? Ah, mas quem quer compreender mais? Aí você fala, eu. E quem é esse eu? Vai embora, certo? Então, quando surgir, eu quero compreender mais. Não, é quem quer compreender mais? Você faz essa pergunta para você. Aí você fala assim, eu. Mas quem sou eu? Entendeu? Tudo que surgir na sua frente, todo tipo de pergunta, questionamento, né? Que nem a Maria de Fátima falou, entendi que o absoluto contém o relativo, mas o relativo é impermanente, o absoluto é permanente.
Eu pergunto mais e falo, quem quer saber isso? Daí ela fala, eu. Quem é você? Então aí ela esquece a pergunta e coloca atenção de quem sou eu. Quem sou eu? Quem sou eu? Aí a cebola vai descascando. Por quê? O que é inútil, o que é supérfluo, o que é desnecessário é descartado. Ah, mas isso é permanente? Ah, isso não é permanente? Descarta. Quem perguntou? Eu. Quem é você? Vai embora. Entendeu? Vai fazendo a prática. O que o Ramana fala? O que é o final da Atma Vichara? O que é o final da inquirição? O desaparecimento do questionador. Acabou. O que o Nisargadatta fala? Ele praticou durante 3 anos. Todo o tempo que ele tinha, ele ficava na sensação, no senso de existir interiormente. Ele não estava seduzido pelo mundo. A atenção dele não estava no mundo. Ele não estava distraído com o mundo. Ele não estava entretido com o mundo. Então ele vai ficando cada vez mais para dentro, cada vez mais para dentro. Eu sou, eu sou, eu sou. Isso é uma prática. 3 anos se passaram e ele afirmou isso que eu vou falar. Ele afirmou: depois de 3 anos, eu desapareci. O mundo que eu vivia desapareceu. Meu mestre desapareceu. Tudo desapareceu. Só restou a paz e um silêncio insondável. O que quer dizer insondável? Sem limites. Insondável, inconcebível. Um silêncio inexplicável. E o que restou? A paz. É porque esse silêncio é a paz, né? Isso tudo é uma coisa só. Isso é a não dualidade. Mas veja, ele não disse eu fiquei silencioso. Ele não disse eu fiquei em paz. Ele não disse eu me transformei na paz. Eu me transformei no silêncio. O eu desapareceu. Porque ele mesmo falou, eu desapareci. Qual que é o final da autoinquirição? O desaparecimento do questionador. Confirma o que o Ramana falou. Então, existe muita má interpretação sobre essas questões. Muita. Eu sou consciência, presença pura. Não é, cara. Enquanto você estiver amarrado, enquanto você quiser ser alguma coisa, você está preso. Consciência está aí acontecendo, mas não é você. Não é. Né? Porque se você é consciência, você tinha controle sobre a consciência. Se você é consciência, então para de ser. Agora, ó, você não tem o controle sobre a consciência, agora eu vou deixar de ser, depois eu vou voltar a ser. Né? Então, como assim? Consciência acontece independente da sua vontade. Você não tem como dominar isso. Isso aqui surgiu. A realidade surge, o mundo surge, tudo isso surge sem a sua intervenção. Então não se acha importante, achando que você é alguma coisa. Não nomeie nada para ser, sabe? Então é essa questão que, para que querer ser alguma coisa, gente? Entendeu? Para se autoafirmar, é só isso. Só para se autoafirmar, é para dizer que existe alguém autocentrado, que é uma identidade, uma individualidade. Para que isso, cara? Só para sofrer. Por quê? Porque aí tem alguém que sofre. Sofrimento tem aonde ficar, tem aonde parar. Né? Você, não é, você tem a convicção, né, que você desapareceu e só restou o silêncio, a paz, o silêncio insondável. É isso, cara. Não tem mais você. Né? Mas a mente não aceita. Ah, não, mas tem que ter. Tá? Eu vou morrer, e o que vai acontecer? Eu vou reencarnar, eu vou para o céu. Esse eu tá aí, querendo sempre ficar em primeiro lugar. Exatamente. Fernando Pessoa é um grande sábio, um grande mestre. Esse aí, principalmente Alberto Caeiro, pegou o fio da meada, tá?
Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Seria isso uma declaração do quem sou eu? A gente falou isso no último satsang. Quando você vai para a linguagem poética, você está se livrando de uma estrutura cultural, né, de colonização, de controle, né? A sociedade de poder, né? Então, a gente está imerso nesse tipo de construção predatória, né? Também. Ela nos ampara, de certo modo, mas ela também nos anula muito, né? Então, quando o Fernando Pessoa vem com essa... vamos nos deter mais, né? Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, o que ele está querendo dizer? Tenho em mim todos os sonhos do mundo, ou seja, os anseios do ser humano. Ele está se colocando no lugar, na condição humana, né? A condição humana tem essa situação de querer se autoafirmar, de querer ser alguma coisa. Tanto é que o ser humano escreveu: Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Quem que o ser humano quer ser? Quer ser Deus. Então, tá certo? Então, é imaginar que Deus é um homem, né? Então, é muita soberba, né? Cara, quer ser muita coisa. Eu estou dizendo, é a bolacha, a última bolacha do pacote. Então, aqui ele está falando, quando ele fala todos os sonhos do mundo, qual que é o principal sonho do mundo? Ser imortal. Por quê? Porque Deus é imortal. E o homem disse que Deus é semelhante a ele. É a imagem e a semelhança dele. Ou seja, o homem quer o quê? Imortalidade. O maior sonho da humanidade é a imortalidade. Tenho em mim todos os sonhos do mundo. Seria isso uma declaração do quem sou eu? Não, é uma constatação da sua verdadeira natureza, né? Não sou nada. E também uma constatação da fonte do sofrimento, que é a imaginação que você é Deus, que você pode ser Deus, né? Que você pode ser imortal. Você se sabe mortal, mas quer ser imortal. Tanto que as projeções mitológicas dos deuses imaginados pelos povos, Zeus na Grécia, né? E tantos outros deuses são imortais. Qual que é a diferença entre um homem e um Deus? Deus é imortal e o homem é mortal. Isso quer dizer muita coisa. Isso fala muito sobre o desejo da condição humana, né? A condição humana não aceita a morte, não aceita o fim. Então, isso é uma grande fonte de sofrimento. Se a gente assumisse a nossa verdadeira natureza, que antes de tudo é ser um animal simples, que faz parte de um ecossistema, mas que é dotado de uma inteligência, né, que é capaz de influir, intervir nesse ecossistema durante um certo tempo, porque o ecossistema não vai durar para sempre, né? A gente vê isso trazer mais para perto da gente, né? Ver que a morte não dói, a morte é um apagão, não precisa ficar com medo da morte. Quem tem medo da morte? É a criança que está em você. O que quer dizer morte? Desamparo. O seu corpo entra num caixão e você vai para o fundo da terra. Quer dizer isso aí? Pô, tem coisa pior que isso, cara? Difícil ter uma coisa pior que isso. Então, porque você se vê no corpo, né? Você não vai nem estar se vendo. Quando você dorme, você sente que você está em cima da cama, embaixo da cama, está no teto, está no telhado. A morte é a mesma coisa. Você não vai sentir que está no caixão, está fora do caixão. Mas aí é a imaginação, né?
Eu sou tão importante que eu não posso morrer. Eu vou dar um jeito de não morrer. Você já pensou se ninguém morresse? 7 bilhões de pessoas vivendo eternamente. A Terra não aguenta. A Terra não ia aguentar, né? Então, a própria natureza inventou a morte. Não tem como ficar vivo o resto da eternidade, né? Agora, é uma possibilidade? Pode até ser, mas ainda vai ser samsara, é isso que a gente fala, né, no budismo. Samsara é o ciclo da vida e da morte. Você vai morrer, renasce, para achar que é uma pessoa, para achar que é um eu, para reafirmar esse eu, para sofrer de novo, porque sempre que você tem um eu, você tem um protagonista, um alvo do sofrimento, para interpretar a realidade, para achar que você é um sujeito tendo objetos, para achar que você vai adoecer, envelhecer e morrer. Quer dizer, é o mesmo sofrimento. O que é um Buda? Um Buda é a extinção total da mente discursiva. Não tem mais ninguém, né? Já não tem ninguém, mas é essa mente que impulsiona esse ciclo de natureza. Também isso é uma interpretação do budista, mas é uma interpretação. Não se sabe se é assim. Fala, Donos. Não sei se não é nem encaixa, não sei se harmoniza com o que está sendo dito até agora, mas surgiu esses pensamentos, né? Diga. E no momento, né? E quando todos os seres, né? Todos os seres humanos, vamos colocar assim, perceber essa ilusão do eu, né? E não tiver mais ilusão, tem assim essa curiosidade, Cessar isso? toda ilusão desaparecer de todas as mentes. Desaparecer de todas as mentes? É, Tem uma frase no Zen que é assim. No Zen, na época do Zen, né? Era mais antigo, então cortar lenha e carregar a água do poço, carregar um balde, né? A minha vida é essa: cortar lenha, carregar a água do poço. Antes da iluminação, cortar lenha, carregar a água do poço. Antes da mente ser dissolvida. Antes de eu entender que a mente é esse conjunto de coisas que me engana, que faz querer que eu fique me autoafirmando em cima de uma identidade, de querer continuidade dessa identidade, de não aceitar que essa identidade tem um fim, né? Depois do despertar, ou depois da iluminação, quando eu vejo as coisas como elas realmente são, quando eu me liberto desse apego, quando eu aceito que tudo é dessa forma, que não há um controle, que as coisas acontecem naturalmente, surgem estrelas no céu, os rios correm, né? Surgem ondas no mar, surge a lua no céu, né? Então, o mestre Zen, né? Tem um filme muito bonito, né? Da história do mestre Dogen. E aí ele fala, né? Como é que é a natureza das coisas? O que é a natureza de Buda, né? Aí ele fala uma coisa que para mim é lindo. É uma coisa muito poética, uma coisa bonita, mas é óbvia, né? Ele está no Japão, tá? Então ele fala: flores na primavera, o cuco no verão, a lua no outono, neve gelada no inverno. Assim é. Tudo surge assim. Isso é espontaneidade, isso é naturalidade da existência acontecendo, né? É isso que é. Não tem segredo, não tem que ficar cafunchando as coisas. Então é bonito, ó, coisa maravilhosa, um milagre, né? A vida é um milagre por si mesma, né?
Então você está ali e você vê que há flores na primavera. Então aí você já imagina o Japão, aquelas cerejeiras, né, cor-de-rosa, toda florida, caindo as pétalas, assim, flores na primavera. O cuco no verão, pássaro, né? Pássaros fazendo ninho, cantando. A lua no outono, que é a lua de outono, né? Então a lua naquele céu, né? A lua cheia no céu, lua gigante no céu clareando, assim, a lua no outono, que é uma época, né, de céu limpo, a lua no outono. Neve gelada no inverno. Gelada é a sensação do frio, né? O frio no inverno, a neve no inverno. É assim, é assim. Está falando sobre o absoluto. Está falando sobre o absoluto sem citar o absoluto, para a mente não querer apanhar isso, transformar numa uma ideia de controle, né? De querer saber o que é sobre as coisas. As coisas são assim, né? Então você falou, mas se todo mundo se iluminar, se todo mundo despertar, antes da iluminação, carregar água, cortar lenha. Depois da iluminação, carregar água, cortar lenha.